Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda mensagem, né? E que nós devemos ter sempre presente no nosso dia a dia e levar para onde nós formos, para as pessoas que nos são caras e principalmente para aquelas que não nos são caras também. Então é isso que nós devemos fazer. É essa a nossa meditação de hoje. É uma prece, mas nós não deixaremos de ter a prece. A prece inicial a cargo do nosso irmão discípulo. Bom dia a todos. Bom dia. Tendo como referência a oração principal, a nossa oração maior, proferida pelos lábios de nosso Senhor Jesus, nós queremos neste momento agradecer a espiritualidade amiga pelos ensinamentos que vão ser ministrados aqui hoje e pedimos forças para nós continuarmos na seara do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Silvio. Estimados irmãos e estimadas irmãs, com que satisfação estamos recebendo hoje esse nosso irmão, companheiro de jornada, com um trabalho extraordinário, o Robert Gallas. Ele que é da Fraternidade Espírita Irmão Glauco e que hoje vai trazer para nós o tema O Revolucionário Sincero, a lição de Jesus no lar. Portanto, vamos receber com muita ênfase o nosso querido Robert Gallas. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que os nossos mentores espirituais possam continuar nos incluindo, nos fortalecendo e nos orientando nessa nossa jornada aqui na Terra, muitas vezes cheia de dificuldades, de desafios, angústias e ansiedades, mas a certeza que Jesus caminha com cada um de nós, ombro a ombro e lado a lado, é o que nos fortalece e nos impulsiona a seguirmos sempre adiante, com muita fé e com muita esperança. Eu agradeço inicialmente o convite, Marcos, Roberto, pela bendita oportunidade de estar aqui com corações amigos, corações vinculados a um mesmo ideal, o ideal espírita cristão, de transformação moral, de aprendizado, de elevação, de crescimento. Que Jesus possa nos abençoar nessa manhã e nos inspirar para que possamos refletir juntos acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Como nosso irmão Marcos adiantou para nós, o estudo desta manhã refere-se a uma lição que se encontra nessa obra, Jesus no Lar, mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E essa obra, para quem não conhece, fica a recomendação não apenas de leitura, mas de estudo, de reflexão, porque aqui nós temos encontros de Jesus na casa de Simão Pedro.
muita gente pensa que o culto do Evangelho no lar foi instituído pela doutrina dos Espíritos. É coisa do Espiritismo. Mas quando a gente abre o primeiro capítulo dessa obra, nós vamos aprender que o primeiro culto cristão foi feito pelo Mestre Jesus. E é interessante que o Espírito Nélio Lúcio vai dizer para nós que no momento que eles se encontravam reunidos, conversando, quando as conversas se tornaram improdutivas, Jesus abre as Escrituras, começa a ler e inicia a reflexão. É o Evangelho de Jesus do lar. Convite que a doutrina dos Espíritos vem reforçar para cada um de nós, da importância de estudarmos Jesus, da importância de trazermos Jesus para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso convívio social, porque lar não é apenas a nossa casa, nós é que fazemos o lar. Nós hoje aqui nos encontramos em um lar. Eu me lembro aqui de um relato de Francisco Canto Xavier, certa vez visitando a cidade de Araxá, ele iria a uma casa espírita e chega mais cedo antes da casa abrir. Lá encontra com algumas pessoas e eles decidem ir tomar um café. Chico queria tomar um cafezinho. E aí, próximo à casa espírita, havia um bar. E o Chico convida aqueles irmãos que estavam ali com ele para entrar no bar para tomar um café. E todos vão estranhar. Mas Chico, o espírita num bar? E aí Chico, com toda aquela delicadeza e com todo o carinho, ele vai dizer aos irmãos: "Ô meus irmãos, quando o espírita entra num bar, ele se transforma em um lar." Então depende de nós. Porque se nós pararmos para pensar, nós habitamos um local físico, que é a nossa residência. E aí cabe a cada um de nós refletir se a nossa residência é tão somente aquele espaço físico ou nós a fazemos de um verdadeiro lar. E mais do que isso, de um lar com Jesus. Depende das nossas atitudes, depende dos nossos comportamentos, depende dos nossos pensamentos. E quando nós instituímos em nosso lar o Evangelho cristão, certamente nós estamos harmonizando todo o ambiente. O Evangelho é luz e proteção no nosso lar. Tem um relato na obra de André Luiz, Missionários da Luz, que no momento de tempestade, André Luiz relatando entidades desencarnadas, desesperadas, com medo dos trovões e dos raios. Porque quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser as mesmas pessoas, com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos erros. E ele vai dizer que naquele momento de tempestade, aquelas entidades, muitas delas trevosas, começavam a adentrar nas casas para se protegerem. E em um dos lares que se encontrava naquela rua, eles não vão conseguir entrar. A casa estava iluminada e protegida. Nas palavras de André Luiz, naquele instante, as pessoas que lá moravam faziam o culto do Evangelho no lar. Então, como que é importante para nós trazermos Jesus para a nossa vida, no dia a dia. Como nos diz os Espíritos Imortais, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, se eu quero me espelhar em alguém, se eu quero aprender com alguém, é com Jesus. Muitos irmãos podem pensar, mas é tão difícil ser Jesus? Certamente que sim.
porque Ele está a bilhões de anos à nossa frente. Conta-nos Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, que Jesus, a partir de uma nebulosa liberada por Deus, edifica o orbe terrestre. Isso há 4,6 bilhões de anos. Então, há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era esse Jesus que a gente conhece. Mas a proposta não é ser Jesus. A proposta é se espelhar em Jesus. Tanto que a pergunta foi com muita sabedoria de Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou para o homem para servir de guia e modelo? Qual o tipo? Kardec não perguntou quem. Então nós temos em Jesus o nosso maior exemplo de caridade, de bondade, de paciência, de tolerância, de compreensão. Então nós também, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, nós também podemos ser bons exemplos. Exemplos de gentileza, de tolerância, de compreensão, de aceitação. Mas nós precisamos ouvir Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus, porque se Ele é o nosso modelo e guia, para eu conseguir me espelhar nele, eu tenho que ouvir Jesus. Eu tenho que estudar os seus ensinamentos. Eu tenho que aprender com Ele. E aonde que a gente aprende com Jesus? Aonde que a gente ouve Jesus? Esse livrinho aqui. Todo mundo tem esse livrinho? Todo mundo estuda esse livrinho? Todo mundo lê? Ou fica aberto no Salmo 23, 91, Sermão da Montanha? Porque é aqui, especialmente nos Evangelhos, que nós vamos ouvir Jesus, que nós vamos aprender com Jesus, que nós vamos conseguir de alguma maneira trazer esses ensinamentos para a nossa vida, que nós vamos refletir. Então eu preciso buscar me aproximar de Jesus. E aqui nós temos um roteiro seguro de vida. Poderíamos dizer, tem um manual para a nossa existência, ou para a nossa imortalidade, porque isso aqui é um código universal, é um manual para a nossa caminhada. E muitos de nós ainda não dão o devido valor a esse livrinho. E os espíritos, especialmente o benfeitor espiritual Emmanuel, na obra O Consolador, vai nos falar que os evangelistas foram inspirados por Jesus. Mais adiante nós vamos trazer aqui, se der tempo, uma passagem, e nós vamos refletir sobre essa passagem para ver quanto ensinamento nós conseguimos extrair. Não são apenas leituras. Quando a gente para estudar uma parábola, não é apenas uma narrativa alegórica de cunho moral, que a gente lê e fala, não, mas que bonito, parábola bacana. Há todo um ensinamento. É Jesus condensando uma experiência de bilhões de anos para nós. Quando Ele proferiu as suas parábolas há mais de 2000 anos, aquelas pessoas que estavam lá, muitos, éramos nós, tivemos um entendimento. Passados-se 2000 anos, com a maturidade, com a evolução moral, nós conseguimos extrair outros elementos. Daqui a 2000 anos, se a gente estiver estudando alguma parábola de Jesus, nós vamos ter outros elementos. Porque essa é a proposta da parábola, essa é a proposta de Jesus, o educador das almas. Tem ensinamentos ali para toda a nossa existência imortal, que nós só vamos ir absorvendo à medida que nós formos amadurecendo. Então olha que bacana, olha que bonito, olha que instigante que é para nós. Porque às vezes nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer, que rumo tomar, como levar as nossas vidas. E quantas vezes nós nos lembramos de nos aproximar de Jesus,
de procurar ouvir um pouquinho as suas orientações, os seus ensinamentos, de trazer Jesus para a nossa vida. Quantos de nós nos intitulamos como seguidores do Cristo? E aí, se pararmos para pensar em atitudes corriqueiras do nosso dia a dia, que sempre se repetem, quantas não encontram ressonância nos ensinamentos de Jesus? Porque Jesus fala para nós de paciência. Jesus fala para nós de tolerância. Jesus fala para nós de união. E atualmente, como nós estamos vivendo? Como que nós nos comportamos em relação àqueles que têm ideias e ideais diferentes dos nossos? Como que nós estamos trabalhando o respeito? Como que nós estamos procurando olhar para o outro? E aí a gente vai pensando, nós estamos próximos de Jesus? Nós estamos procurando seguir os seus ensinamentos na minha vida? E aí o Evangelho de Jesus no lar é de suma importância, porque ali nós temos a oportunidade de nos reunirmos, muitas vezes com os nossos familiares, muitas vezes eu posso fazer só eu e o meu anjo da guarda. E muita gente fala assim, nós faço sozinho, não gosto de fazer não. Ainda tem aqueles espíritos que nos acompanham, né? Alguns obsessores. Alguns espíritos que são encaminhados para o nosso lar. Na mesma obra Missionários da Luz, André Luiz narra um culto do Evangelho do Lar na casa da dona Isabel, e ela fazia com frequência, assiduidade, compromisso, responsabilidade, e os espíritos já levavam para o lar dela espíritos para serem tratados. Diz André Luiz que haviam lá espíritos necessitados. Um era lá das zonas umbralinas que estava sendo tratado, crianças da colônia Nosso Lar, e ela era viúva. Eles começaram a enviar, a permitir que o marido dela, desencarnado, participasse do Evangelho no lar. É bacana? E a espiritualidade fala para nós, nos orientando a fazermos, resgatando o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nos fazendo lembrar, esse não é o papel do Consolador prometido? Que eu dedique na minha vida, no dia a dia, alguns minutos para refletir. Quanto tempo nós estamos dedicando do nosso dia a dia para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus? Para trazermos para a nossa realidade, mas com leveza. Às vezes a gente vê alguns irmãos se cobrando, se culpando, muitos até se afastam da doutrina dos Espíritos. Mas eu não dou conta não, cobra demais. Cobra. A doutrina não é uma doutrina simplista realmente, mas ela nos convida ao estudo, porque é o estudo que vai abrir nosso campo de visão, que vai nos fazer verdadeiramente entendermos quem nós somos. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade, nos reconhecer como espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria. José Carlos de Luca vai nos dizer que muitas vezes nós queremos espiritualizar a matéria, vivenciando as ilusões do mundo terreno, nos afastando das questões espirituais. E como é importante esses momentos que dediquemos, mas com compromisso, com assiduidade, porque a espiritualidade ela começa a ir lá no nosso lar. Então eu vou fazer meu culto toda segunda-feira às 20 horas, que seja 15 minutos. Faço uma leitura, como nós vamos fazer aqui, e reflito sobre aquela leitura. É isso o Evangelho do Lar. Vai nos dar leveza,
vai nos reconfortar, vai nos dar força. Aos poucos vai abrindo o nosso campo de percepção e entendimento, nos ajudando a compreender melhor, vai fortalecendo e trazendo luz para o nosso lar, para o nosso ambiente familiar. Tem um outro relato, salvo engano, esse é do Almir Fontoura, que eles vão socorrer um lar que estava passando por grandes dificuldades, e eles vão aproveitar as energias que eram emanadas da residência vizinha que fazia o culto no lar. Então, no momento de resgate, de auxílio àquela família que ainda não fazia, eles esperam o dia e horário que os vizinhos dele fariam o culto. Olha que bacana. Olha como é que é importante, como é que auxilia, como é que fortalece. E aí Jesus, nessa obra, Ele está nos convidando justamente a isso. E como eu disse aqui, nos momentos que a conversa tornava-se improdutiva, isso é tão significativo para nós, porque às vezes não preciso parar para fazer um culto quando as conversas estão improdutivas, porque nem sempre dá, nem sempre é a ocasião mais confortável. Porque quantos momentos da nossa vida nós nos deparamos com conversas improdutivas, com maledicências, e muitas vezes nós entramos na mesma corrente. Olha a lição que ele traz para nós. Quando a conversa estiver improdutiva, busque refletir sobre Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, mentalizando: eu posso cortar essa corrente. Eu posso mentalizar de forma positiva aquilo que está chegando até mim, não tão positivo assim. E se a gente parar para pensar hoje com as redes sociais, o que está chegando para nós? O que está nos alimentando? Porque isso vai nos alimentando, mesmo que de forma inconsciente. Eu vou ver aqui rapidinho. Não vai acontecer nada não, vai sim. Porque aquilo começa a entrar em você. Mesmo que para o seu inconsciente, está ali, está armazenado, está guardado. Uma hora, uma atitude sua vai entrar em consonância com aquilo que você anda vendo, com aquilo que você anda assistindo. E a espiritualidade, ela fala tanto para a gente, para tomarmos cuidado com o nosso alimento verbal. Emmanuel está sempre nos chamando a atenção. O que nós estamos nos alimentando? Jornais, revistas, notícias, vídeos. Temos que ter cuidado. Já é ruim quando nós começamos a assistir determinados vídeos que nos chegam. Pior ainda é quando nós propagamos, quando nós passamos para o outro. André Luiz fala: o mal não deve ser comentado. Vamos falar do bem, vamos falar de amor. É isso que a gente está precisando no nosso mundo. É a gente ser otimista, é a gente acreditar mais. Eu posso até não concordar, mas que eu respeite, que eu acredite. Porque Jesus é assim com cada um de nós. Ele acredita nas nossas potencialidades. Muitas delas nós ainda nem identificamos, mas Ele acredita. Ele sabe das nossas virtudes e confia em nós. Maior exemplo disso é que nos recebeu aqui. Ontem nós fazíamos um estudo e ficamos refletindo, porque o expositor trouxe para nós que há 2,5 milhões de anos que o homem começou a sua edificação ali moral, mas só veio se tornar esse homem tal como nós há 200 mil anos. Então há 200 mil anos nós podemos falar do homem tal como nós somos, com a razão. Olha que interessante, 200 mil anos.
Nós falamos aqui no início, a Terra data de quantos bilhões? Vamos arredondar para 5? 5 bilhões a Terra data. 200 mil anos, nós. Tal como nós somos. Que seja 2 milhões e meio para 5 bilhões, é muita diferença, não é? E o que a gente enxerga disso? Que Jesus ficou preparando o orbe terrestre por pelo menos 4 bilhões de anos para nos receber. A espiritualidade, ela não faz nada de improviso. É tudo planejado, é tudo muito bem organizado. Esse Espírito ama a gente. Porque trabalha 4 bilhões de anos para edificar o orbe com todas as condições necessárias. E Emmanuel traz isso para nós numa fala de Jesus, nas primeiras páginas da obra A Caminho da Luz, para que nós pudéssemos estar aqui. E aí a gente vai refletir, o que nós estamos fazendo com o planeta? O que nós estamos fazendo com esse orbe terrestre que demorou bilhões de anos de preparação para nos receber? Aí às vezes a gente joga lá para o macro, para o universal, né? A universidade, é a poluição do mundo, são os governos. Mas vamos trazer para nós, vamos sair do macro e trazer para o micro, para nós. Qual que é a nossa atitude? Como que nós estamos nos comportando com o planeta? Porque a gente sai lá de Belo Horizonte, vem na estrada, e a gente vai observando irmãos jogando as coisas por fora da janela. Latinhas, sujeira, descartando o nosso ambiente. Aí a gente fala dos incêndios. E companheiros nossos que jogam pequenas guimbas na beira da estrada, somos nós mesmos, gente. E aí esses incêndios de grandes proporções que nós acompanhamos nas nossas matas de Minas Gerais, estamos vendo na Amazônia. E aí a gente culpa o governo, a gente culpa o outro, não é assim? E nós? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte nisso? Como que nós estamos buscando, de alguma maneira, preservar o nosso ambiente? Um ambiente saudável para vivermos. E isso tudo começa aonde? No nosso ambiente familiar. Lá na nossa casa. E mais do que isso, se estende do dia a dia, não pelas nossas palavras. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que sair falando, cobrando do outro. Não. É com o nosso exemplo. É só com isso que nós temos que preocupar. Com o nosso exemplo. Com a nossa vivência. Com o que nós estamos fazendo. Seja fisicamente, seja mentalmente. Porque a todo instante nós estamos emitindo energias. Energias boas, energias não tão boas. E quando nós conseguimos ir estendendo o tempo do nosso dia a dia em pensamentos mais positivos, o nosso ambiente fica melhor. Nós convivemos melhor com as pessoas. É importante que nós reflitamos sobre isso. Que nós não depositemos a responsabilidade no outro, assim como fez aquele que enterrou o único talento que ele recebeu. Mas que nós tenhamos coragem. Coragem, responsabilidade e compromisso para assumirmos. Se ele recebeu a gente aqui, se demorou tanto tempo para construir isso tudo, é porque ele acredita em nós. É um amor incondicional e ele nos conhece intimamente.
sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Que nós possamos procurar caminhar com Ele, trazer Ele para o nosso dia a dia, nas pequeninas coisas. Porque muitas vezes a gente fica pensando em grandes obras. Eu vou lá para a Capela do Sol, faço essa tarefa, essa. E as pequeninas? Porque os Espíritos nos chamam a atenção, viu, gente? Às vezes, nós temos um comportamento aqui, na casa espírita, e outro no nosso ambiente familiar. Muitas vezes, na casa espírita, a gente abraça todo mundo, a gente está disposto a ouvir o outro, a gente limpa, a gente conserta, a gente sorri, a gente tem paciência, tolera. E lá no ambiente familiar? Aqui a gente abraça uns aos outros, né? Quem acordou hoje e abraçou a esposa? O esposo? Elogiou? Deu um sorriso? Eu te amo? É tão bom, né? É a gente recarregar na casa espírita e levar para o nosso ambiente. Conexões. Quais são as nossas conexões do dia a dia? Porque é eu que faço as conexões. Trânsito difícil, situações complicadas, mas mesmo assim, aonde que eu estou me conectando? Porque mesmo que as situações sejam difíceis, adversas, eu posso me conectar com o positivo. Não preciso conectar com o negativo. E aí a gente vai ver. Isso tudo é uma construção que eu tenho que fazer em mim. E Jesus nos ajuda nesse processo. E aí nós falamos da Bíblia. Nós temos algumas obras na doutrina dos Espíritos que vão nos ajudar a aprender com Jesus, a ouvir Jesus também. E essa é uma delas. Porque traz relatos de Jesus para nós. São textos de uma grandeza que nos levam a uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Quantos de nós reclamamos da dor, do sofrimento? Aí aqui tem uma lição, fala assim, a razão da dor. Sara pergunta para Jesus assim, qual que é a razão da dor, mestre? Aí Jesus fala, a razão da dor é sempre o aguilhão que desperta a ovelha distraída à margem do caminho. Quem são as ovelhas? Nós. Quem é o pastor? Quantas vezes nós nos encontramos distraídos à margem do caminho? E aí o aguilhão é aquele cutucão, né? Com amor. Fala-se muito no meio espírita e religioso, se não vem pelo amor, não é? A gente precisa aproximar de Deus pela dor. A gente precisa dar valor às coisas pela perda. A gente já tem maturidade para isso. A gente já tem aprendizado. Quantos de nós hoje agradecemos o ar que a gente respira? Porque certamente demorou bilhões de anos para Jesus colocar ele nessa posição hoje para nós. Pensado nisso? Mas se a gente tiver uma doença pulmonar, como é que fica? Aí a gente vai dar valor, né? Aí a gente vai aprender a importância do ar para nós. E os Espíritos falam para nós, vivemos em um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, para nós aprendermos a fazer o bem e dar valor a determinadas questões que nós não damos. Por isso que nós nos encontramos todos aqui neste mesmo patamar. Muitas vezes é só com a perda, só com as dificuldades que a gente vai despertar para alguma coisa, que a gente vai valorizar, que a gente vai melhorar. Então é importante nós interiorizarmos essas questões.
É importante nós pararmos para refletir sobre isso, porque nós não sabemos que hora nós seremos chamados para retornar à nossa verdadeira pátria. Foi nos dada essa oportunidade transitória, com inúmeros recursos, porque quando Kardec pergunta aos espíritos imortais, questão 131, qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos vão dizer assim: Jesus lhes impõe com o objetivo de alcançar a perfeição. Deus lhes impõe com o objetivo de alcançar a perfeição. Então há um determinismo. Mas Ele nos concede inúmeros recursos para nós estarmos aqui agora trabalhando a nossa perfeição, tentando voltar para lá nessa viagem muito rápida, com a bagagem um pouco melhor do que quando nós chegamos. Como que está a sua bagagem? Emmanuel fala assim: se Deus te chamasse hoje para retornar ao plano espiritual, o que você levaria? Como você chegaria? Importante que nós reflitamos sobre isso. E aí vamos ouvir Jesus. Parar de ouvir o Robert e ouvir Jesus. Lição de número 13 da obra Jesus no Lar, mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Neio Lúcio. É importante que a gente leia, já que a proposta é de refletir sobre uma lição, para a gente trazer algumas reflexões. O revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades da revolução em Jerusalém, quando o Senhor começou muito calmo. Um rei era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance, que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava a multidão. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina, com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando, quando sabia, à frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitivo, e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real,
onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações, alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca dos súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedado ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, com plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado de todo o reino, e que ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo do lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Essas são as palavras de Jesus em relação a uma atitude de Judas. E aí a gente vai começar a fazer algumas reflexões. A primeira reflexão é justamente Judas. Nós estamos vendo aqui que era um questionamento de Judas, que começava a refletir sobre as possibilidades de uma rebelião, de uma revolta da comunidade de Jerusalém em face do governo que ali atuava. E a gente sabe a atuação do Império Romano. E aí Jesus vai trazer para nós todos esses esclarecimentos que nós lemos. Quantos de nós temos dificuldade ainda em entender o comportamento de Judas? Nós já vamos observar aqui nessa lição que ele já trazia em si todo esse sentimento revolucionário, mas a questão é, Judas ainda não compreendia verdadeiramente a proposta de Jesus, mesmo estando ao lado dele.
porque Judas enxergava ali um rei em relação às questões externas. Ele entendia que a situação poderia ser mudada, ser alterada, e aí teria a influência de Jesus através de uma revolução armada, onde todos iriam contra o império, seguindo Jesus. Mas nós vamos observar que Jesus vem trazer para nós, ao contrário, uma proposta de revolução íntima, de transformação íntima. No episódio que Judas entrega Jesus com um beijo, o que Jesus fala com ele? Amigo, a que vieste? Emmanuel diz para nós, lá na obra Fonte Viva, que era a última oportunidade que Jesus estava dando para Judas de fazer o bem naquele momento. Que em nenhum momento havia perdido a confiança em Judas do primeiro instante. E como muitos de nós ainda hoje olhamos para Judas, traidor. Às vezes a gente fala, né? Quando fala em Judas, a gente já lembra de traidor. E se nós observarmos na doutrina espírita, em nenhum momento os espíritos benfeitores tratam Judas assim. Emmanuel fala, o apóstolo transviado. É o carinho, é o otimismo, é o respeito com cada um de nós. Muitos ainda queimam Judas. Haroldo Dutra, ele fala para nós que nós somos grandes fotógrafos. Nós adoramos tirar fotos, mas nós guardamos aquelas fotos e não a atualizamos. Nós tiramos uma foto de Judas como traidor, guardamos aquela foto até hoje. E Judas, há mais de 15 séculos, já é um espírito altamente evoluído, altamente iluminado. Segundo nos conta Humberto de Campos, em uma entrevista que fez diretamente com o espírito Judas. E assim é no nosso dia a dia. Alguém nos fere, a gente tira a foto, guarda. Quando a gente pensa naquela pessoa, vem a foto da época em que ela nos feriu. Quantos estão afastados uns dos outros, companheiros, familiares, amigos, brigados há anos, por determinadas situações que aconteceram e que já se passaram 5, 10, 15 anos? Nós nos transformamos. Primeiramente, é importante reconhecer que nós erramos. Todos nós erramos, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Aquele que está conosco também erra. Pode também nos ferir, assim como nós podemos ferir o outro. Mas nós estamos numa proposta de aprendizado, uma proposta de transformação, todos caminhando juntos. É importante então que nós passemos a atualizar as nossas fotos, a entender que aquele que está errando está caminhando comigo. E aí vem a dificuldade do perdoar, né? Porque a gente vincula a pessoa ao ato. Divaldo que fala que a gente tem que separar, né? Uma coisa é a pessoa, uma coisa é o ato que ela cometeu. E aí com o tempo as coisas vão se transformando. A exemplo de um machucado. A gente machuca e fica ali aquele cortezinho. Mas aos pouquinhos ele vai cicatrizando. E a gente tem que permitir que ele cicatrize. Então o ato, sim, é reprovável. Pode ter nos ferido. Mas aquele que nos feriu é um irmão nosso, que está sujeito ao erro assim como nós estamos. O que nós oferecemos àqueles que nos magoam, àqueles que nos ferem? Quais são os nossos sentimentos? Olha que reflexão bacana.
Porque oferecer paz, amizade, amor, compreensão àqueles que convivem conosco ou que são nossos amigos é mais fácil, não é? Mas e aquele que nós temos dificuldade de convivência? O que nós oferecemos? Quais são os nossos sentimentos? E aí a gente vai refletindo sobre isso e vendo em que nós precisamos melhorar. Aonde nós estamos na nossa caminhada. Às vezes eu enxergo apenas a dificuldade do outro. Às vezes eu digo assim, um parente mais difícil de convivência, não é assim? Nós temos lá no nosso ambiente familiar algum parente complicado, mais difícil? Será que nós é que não estamos sendo os difíceis, os incompreensíveis? Porque, como eu disse, a gente sempre joga o olhar para fora. E para nós? E quantas vezes a gente para pensar no esforço que o outro tem para conviver conosco? Para estar do nosso lado, para aceitar as nossas manias, as nossas dificuldades. Tudo é uma questão de olhar, é uma questão de ódio. E aí nós vamos ver que os súditos daquele reino não estavam agradando do rei. Para eles, aquele rei era um rei mau, porque não dava a devida atenção a eles. E aí eles vão justamente procurar o mais importante profeta do reino, para chamá-los a uma rebelião, a uma revolução contra o rei. No primeiro momento, aquele profeta, e aí nós vamos entender o profeta como médium, não é? É assim que a gente aprendeu. O profeta não é o médium, aquele que faz o intercâmbio. A gente tem um conhecimento lá no Antigo Testamento dos profetas, que se incluía nas leis que os judeus seguiam, não é assim? Quando Jesus resume a lei, essa é a lei e os profetas, porque eles seguiam ali. Qual era a lei? Os livros de Moisés, os 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Essa era a lei. E os profetas, e aí nós temos Jeremias, Isaías, são conhecidos como profetas maiores e profetas menores. E essa referência é apenas em relação à quantidade de profecias. Os que tinham mais profecias, profetas maiores, menos profetas menores. E aí a gente aprende agora que esses profetas eram médiuns, inspirados por espíritos superiores, inclusive por Jesus. E esse profeta, no primeiro momento, ele desacredita, mas aquela multidão consegue influenciá-lo e ele vai se propor àquela rebelião contra o rei. E é interessante que na hora que estava tudo armado, ele lembra de fazer uma prece, de fazer uma consulta à espiritualidade, de consultar a Deus. Olha a significação disso para nós. Porque muitas vezes nos deparamos com situações difíceis, com desafios na nossa vida. E quantas vezes nós lembramos de consultar a espiritualidade? Quantas vezes nós conversamos com o nosso anjo da guarda? Você conversou com o seu anjo da guarda hoje? Deu bom dia para ele? Fez uma oração? Agradeceu? Lembrou que ele está aí do seu lado? Nosso anjo da guarda está nas nossas orações? Imagina um espírito que escolhe em uma existência caminhar conosco 24 horas, nos orientando. Você, ó, meu irmão, fica tranquilo lá no seu reencarne, que eu vou estar do seu lado. Sempre quando você precisar, quando a situação estiver difícil, não se sinta sozinho, lembre-se de mim, me chama, me escuta, eu vou estar ali te falando. Bacana?
Esse é o nosso mundo. Esse é o amor de Deus com cada um de nós. É o amor da espiritualidade. Questões que nós não vamos observando. E aí eu me sinto sozinho, me sinto desamparado. Nós somos frutos das nossas escolhas. E muitas vezes nós perdemos toda uma reencarnação em face de más escolhas. E aí ele vai procurar esse auxílio por meio da prece. Ele sabia do desafio, sabia das dificuldades, mas alguma coisa ali para ele ainda, ele precisava ter uma certeza. Assim é com cada um de nós. Muitas vezes, nós recebemos intuições e inspirações, se nós nos permitirmos. Às vezes acontece no sonho, né? A gente está ali, pensando alguma coisa, que caminho tomar. Já aconteceu isso com vocês? Aí você dorme. Aí no outro dia você acorda com uma ideia. Foi sua? Quem encontrou com a gente, né? Para nos orientar, para abrir a nossa mente, para falar assim, assim, ó, vai que eu estou com você. Acredita, tenha coragem, seja firme. E aí ele, na passagem fala assim, ele se eleva a um monte. Isso tem um simbolismo, né? A gente precisa nos elevar para nos sintonizarmos com esses espíritos. É abrir um canal de comunicação. Que às vezes a gente está tão desequilibrado que não permite, a gente não consegue escutar. Lá na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, nós temos uma reunião que é chamada reunião de convívio espiritual. Fica aí até o convite para os irmãos. Ela acontece todo terceiro domingo, a partir das 16 horas. Se a gente consultar no site da FEI, Fraternidade Espírita Irmão Glacos, a gente vê essa reunião de convívio espiritual. É onde nós temos a oportunidade de ouvir os espíritos mentores da casa. É uma reunião aberta. E aí a gente escuta o Glacos, Palminha, José Grosso, Meimei e outros espíritos. O espírito José Grosso, ele sempre fala assim: toda vez que vocês nos chamam, nós estamos a postos. A gente costuma chamar pelos espíritos? Às vezes até demais, né? Só que ele diz assim: eu estou lá do seu lado, disposto a te ajudar, mas eu não consigo, porque você não permite, você não cria condições. Muitas vezes o coração está endurecido, os sentimentos não estão bons, e isso é um obstáculo. Então nós precisamos nos abrir, é a conexão, criarmos essa conexão com o nosso anjo da guarda, com os espíritos que nós acreditamos, que nós muitas vezes chamamos para nos auxiliar. Eu preciso verdadeiramente me conectar. A prece é de conexão. Pouco importa se é uma prece bela. Às vezes a gente tem medo de fazer prece. Fala, não sei fazer prece não. Sabe sim. Porque a prece é do coração. É o seu sentimento. E a conexão. Essa é a verdadeira prece. Só que a gente precisa nos conectarmos, nos elevarmos. A gente chega na casa espírita, tem uma harmonização, aí vem a prece. Será que isso é um rito? É bonito? Não, é justamente para nós nos conectarmos, para nós elevarmos. Alguns irmãos até dizem na prece assim: vamos elevar os nossos pensamentos? Não fala? Para quê? Para romper, porque nós criamos em volta de nós um campo vibracional com os nossos sentimentos. Muitas vezes aquele sentimento de raiva, aquela lamentação, ele está em volta de mim. Se eu estou emanando esses sentimentos, ele está me acompanhando, criando esse campo vibracional em torno de mim. Eu preciso romper esse campo para que eu entre em sintonia com a frequência desses irmãos espirituais que vibram em outra sintonia.
muitas vezes eu faço a prece rápido, sem verdadeiramente direcionar, ela não consegue romper meu campo vibracional. Uma irmã, uma vez, muito engraçada, falou assim: minha prece não passou nem do teto. E assim, às vezes acontece com a gente. Na hora de dormir, eu vou fazer uma prece, eu começo o Pai Nosso, eu vou terminar só no outro dia, na hora de acordar, né? Não acaba o Pai Nosso, já estou dormindo. Quando é um momento de conexão, o que Jesus, ele nos ensina a orar. Entra no seu quarto, fecha as portas. Não é assim que ele fala? Que quarto que é esse? É o seu quarto lá da sua casa? É a nossa intimidade. Volta para você mesmo. Esse é seu momento com a divindade. Fecha as portas. Que portas? Porque às vezes a gente está pensando em tanta coisa que não consegue sintonizar. Por isso hoje a gente está vendo aí, os espíritos, Joana de Anjos destaca muito a importância da meditação, né? Para a gente ir livrando o quê? Dos lixos que a gente está trazendo na nossa mente. Dedicar uns minutos ali, ó, você ficar pensando, deixa os pensamentos saírem. Isso é tão importante para nós, porque nossa mente está cheia de coisa, muitas vezes lixo. Às vezes eu estou aqui agora, com a mente em várias questões, pouco vivenciando verdadeiramente isso aqui. Aonde está a minha conexão agora? Com quem eu estou me conectando? Porque pode estar um irmão aí do seu lado querendo te orientar. E mais do que isso, aqui, quando a gente está numa casa espírita, todos nós somos tratados. Não pense que você só vai ser tratado lá na cabine de passe. Você está sendo tratado agora. Todos nós saímos daqui tratados. Isso é de suma importância nós refletirmos, porque nós precisamos criar condições para que isso aconteça de modo positivo, de forma efetiva. Não significa o fato de eu estar numa casa espírita, eu tenho que ir tomar passe. Eu tomo remédio todo dia sem estar doente? Eu vou tomar um remédio para eu não ter dor de cabeça. É remédio, é tratamento. E é importante nós refletirmos, porque o passe, ele exige de nós também, para o seu sucesso, a nossa mudança, a nossa transformação. Não adianta eu vir tomar o passe e continuar agindo ou fazendo as mesmas coisas. Uma hora a espiritualidade cansa, sabia? Aí ela vai deixar você caminhar pelas suas próprias pernas. Exemplo disso nós temos, eu falei cansar brincando, porque eles não cansam nunca da gente, mas é forma educativa. Eles estão dispostos a nos ajudar, mas depende de quem também. Não adianta ele estar ali do meu lado, querendo me ajudar, e eu não procuro. No livro do Missionários da Luz, André Luiz traz um relato lá dos 10 passos. Vocês lembram desse? Ele está narrando a visão espiritual na cabine de passe. E aí chega um irmão, determinado irmão lá, né, e ele está conversando com o instrutor, e o irmão fala com o outro aplicador de passe, né, o espírito que estava lá, vai falar com o instrutor, que era aquele irmão que estava vindo pela 10ª vez. Aí eles vão lá ver o irmão, e a orientação era para que agora não aplicasse mais o passe dele, deixasse ele agora caminhar com as suas próprias pernas, porque era a 10ª vez que eles estavam ali auxiliando, e ele chegava a casa com os mesmos sentimentos menos edificantes, sentimentos de raiva. Era aquele irmão que cultivava cólera no dia a dia. É processo educativo. Ninguém está nos abandonando, Deus não nos abandona,
mas depende de nós. Como que nós estamos querendo caminhar, o que nós estamos buscando. Tudo um processo de evolução, de transformação. Então, naquele momento de desafio, ele vai lembrar dessa força superior. E é exemplo para nós de procurarmos também quantos são os nossos desafios. Às vezes a dificuldade de tomar uma decisão, às vezes sentimos sozinhos. Vamos lembrar que tem alguém caminhando conosco, que Deus está olhando por nós. E aquele espírito que aparece para ele, é interessante que eles usam ali, o contato é de espírito para espírito, né? De alma para alma. Tamanha foi a sintonia, tamanha foi a conexão. Isso que ele vai falar para ele: ok, a gente pode te ajudar, mas com uma condição. Você pode se tornar o rei mesmo, mas vai lá viver com ele um pouquinho. Passa 100 dias com ele. E aí, se você voltar dessa experiência e falar assim: não, nós temos que destronar, nós, os espíritos, vamos te ajudar. E fala, e olha que interessante, diz assim, que o ouviu atentamente, com carinho, com acolhimento. Olha como é que é a espiritualidade. Olha como é que é o processo educativo com a gente. Vai nos fazer vivenciar para a gente aprender. Eu só aprendo vivenciando. E eles nos escutam carinhosamente. Muitas vezes, por mais esdrúxulos, vamos falar assim, que sejam os nossos pedidos, porque eles falam que todos os nossos pedidos são analisados, todos são ouvidos, mas nem todos são deferidos, porque na maioria das vezes não é aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Muitas vezes o que nós estamos pedindo vai nos atrapalhar. Olha o olhar atento que eles têm com a gente. Às vezes a gente tem irmão que pede para ganhar na loteria, né? Seria até bom. Mas será que não atrapalharia toda a reencarnação dele? Será que não estaria em desconformidade com o plano reencarnatório que ele fez? Porque todos nós temos um plano. Se nós estamos aqui agora, é porque o nosso plano reencarnatório foi aprovado. Porque alguém está confiando que nós temos capacidade para desempenhar esse plano reencarnatório. Então a espiritualidade, ela está sempre com um olhar atento para aquilo que nós nos propusemos enquanto espíritos imortais. Às vezes a gente está afastando muito daquilo que nós propomos, aí vem um cutucãozinho, né? Em vez da gente reclamar, a gente tinha que era agradecer. Porque está contribuindo para a gente, para olhar verdadeiramente: olha, não, seu caminho é esse aqui, ó. É assim que você vai passar por uma reencarnação de forma positiva. E ele vai vivenciar lá com o rei. E aí o que acontece? Ele começa a conhecer verdadeiramente a situação da vida do rei. E ele tinha tomado essa decisão apenas por ouvir. Chegaram para ele e falaram: você consegue se encaixar? Consegue trazer isso para a sua realidade? Quantas vezes a gente só ouve sem saber se é verdade ou não e propaga? Ou toma as dores? E hoje isso está na moda, né? Ainda tem uns fake news, rede social. Aí chega diversas questões para nós, a gente não procura saber se é verdade, já está divulgando. E às vezes nós estamos complicando a vida de alguém, às vezes transmitindo mentiras, propagando vírus. É importante então nós verificarmos as fontes daquilo que nós estamos falando. Cuidado. Sempre tem duas versões, já pensaram nisso? Alguém chega para nós e conta alguma coisa, aí você toma as dores daquela pessoa contra o outro. Mas ainda se aquele outro você não gosta muito dele. Mas a gente não para escutar a versão do outro. A gente reclama muito do poder judiciário,
a justiça é cega, né? Os olhos estão vendados, justamente para manter essa imparcialidade. E há um princípio chamado princípio do contraditório. Eu ajuizo uma ação contra alguém, eu estou levando as minhas informações. Pelo princípio do contraditório, o juiz vai ouvir o que o outro tem para falar. É isso mesmo que está acontecendo? Muitas vezes precisam-se de provas. Então eu tenho que provar o que eu estou falando, o outro também. E aí o juiz vai analisar, dentro do seu convencimento, quem estaria ali verdadeiramente com a razão. Eu preciso aprender a ouvir o outro. Nós temos que tomar um cuidado no momento que nós estamos vivendo, que a gente tem falado muito dos nossos governantes, tem criticado corrupção. Aí o primeiro cuidado, se nós estivéssemos no lugar desses que cometem, será que nós também não estaríamos fazendo? É a primeira questão. Porque nós estamos no mesmo patamar. Aqueles irmãos que reencarnaram no Brasil, estão na mesma situação. Ok, corrupção grande e corrupção pequena é corrupção. Será que eu não me corrompo no meu dia a dia com pequeninas coisas? Quantas vezes eu faço alguma coisa que está em desconformidade com as regras? Regra de trânsito. A gente vem lá de Belo Horizonte, a faixa é contínua, a faixa contínua não pode ultrapassar. Eu respeito? A velocidade é 70, 80. Qual é a minha velocidade? Tá vendo? Eu trabalho numa empresa e eu pego da empresa um clipezinho. É da empresa, mas é só um clipezinho, nem vai fazer falta, tem 1000 aqui. Trabalho no setor público, vou tirar uma cópia, é só a minha identidade. Mas aquela máquina é custeada pelo dinheiro público. Entendeu? Receita, eu quero pagar menos imposto na receita. Então nós temos que trazer para nós. Quando eu falei que a gente observa muito no macro e esquece do micro, eu tenho que olhar para mim se eu estou fazendo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição do Espírito Isabel de França, que ela vai falar da caridade com os criminosos, né? E ela fala do cuidado que a gente tem que ter, porque os criminosos são filhos de Deus. Se são filhos de Deus, são nossos irmãos. Aí ela fala assim: como que Jesus reconheceria os criminosos? Certamente ele os veria na situação de enfermos e vos daria a mão. Mas vós ainda não podeis fazer isso, mas pode fazer uma prece. E aí ela vai falar da caridade, né? Então às vezes a gente vê determinada situação, o foco é na vítima e esquece do criminoso, daquele que a gente não sabe o porquê cometeu aquele crime. E aí nós não sabemos a história daqueles dois espíritos, porque ali houve uma conexão. Nada acontece por acaso, tem conexão. Bala perdida, vocês acreditam? E a gente choca, verdadeiramente choca. Mas tem uma situação espiritual por trás disso. Deus está olhando tudo, Deus sabe das coisas. Há uma necessidade para aqueles espíritos de passarem por determinadas situações. Aí ela destacar a importância da prece. Porque
aquela prece que a gente faz, nos conectando verdadeiramente, pode chegar até aquela pessoa e de alguma maneira vai envolvê-la, levando inclusive ao arrependimento, dependendo da força, da intensidade. Então a gente reclama dos nossos governantes, ok, às vezes eu não concordo, está tudo bem, mas eu preciso respeitar, e trazendo para a doutrina dos Espíritos, eu posso fazer uma prece, porque se eu estivesse lá, como que seria? Será que eu estaria dando conta também? Como que eu estaria levando aquela situação? E assim, eu achei de suma importância essa lição, como que ela é pertinente no nosso dia a dia, porque está falando justamente isso, o povo reclamando do governante. E aí a espiritualidade vai lá vivenciar a vida dele, vai observar de perto, vai ver quem que ele é. E ela vai trazendo que ele não tinha vida. Não tinha vida com os filhos, não tinha vida com a esposa. Passava por sérias situações ali de constrangimento com as pessoas. Não tinha tempo sozinho com ele mesmo, nem para fazer uma prece. E aí o que ele vai observar? Peraí, quem tem dificuldade é ele, nós temos é que ajudá-lo. Olha que bacana essa proposta de Jesus, de ajudar. Está vendo como que a doutrina dos Espíritos, resgatando Jesus, faz mudar o campo de visão? Que às vezes eu estou sintonizado com o pessimismo de alguma coisa que eu estou desagradando, que está me incomodando, quando o olhar deve ser outro. Ela nos convida a olhar de uma forma diferente. Vamos tentar ajudar, porque se ele começar a acertar, vai influenciar em todo mundo, influencia na coletividade. Então quem precisa de ajuda nesse momento? Porque para pensar a responsabilidade desse rei, que está sendo rei, não por acaso, há um compromisso, que não é muito fácil. Eu, graças a Deus, que não assumi esse compromisso no meu plano reencarnatório, pelo menos eu acho. Porque se eu estivesse lá, eu não sei se eu estaria dando conta. Talvez seria mais difícil para mim. Talvez eu poderia estar prejudicando a minha reencarnação. Então eu tenho que começar, segundo a doutrina dos Espíritos e Jesus, a olhar o outro como meu irmão. E a tentar influenciá-lo de maneira positiva, não negativa. Porque imagina, você já parou para pensar na corrente negativa que deve chegar a essas pessoas? Porque o que nós emanamos? E aí a espiritualidade tem que fazer todo um trabalho. São questões que muitas vezes nós não paramos para pensar, olhando apenas para o nosso interesse pessoal, pensando apenas nas questões exteriores, tal como Judas, não compreendendo verdadeiramente qual que é a proposta de Jesus, que fala para nós enquanto espíritos imortais. Aí a espiritualidade, ela precisa do apoio de cada um de nós. Então nós estamos aqui refletindo sobre isso, nós podemos ser multiplicadores no nosso dia a dia, pelos nossos exemplos. Então eu vou começar a observar o que eu estou falando, contra quem eu estou falando, o que eu estou postando, o que eu estou pensando, para quem eu estou rezando. Imagina lá no momento nosso de oração, às vezes tem alguns amigos, aí eu peço assim, ó, Deus abençoe os nossos governantes. Aí a pessoa já está escutando. Eu tenho que pedir pelos governantes. Você começa a tocar as pessoas. Deus abençoa os nossos inimigos. Quantas vezes nós pedimos pelos nossos inimigos? Por aqueles que nos perseguem. Muitas vezes por faltas nossas mesmas, nessa ou em outras vidas. Aquele que é obsediado, na doutrina fala muito da obsessão, né? Aquele que é obsediado, ele não é vítima.
Porque na maioria das vezes ele que provocou determinada situação para aquele obsessor estar com ele. Está vendo como que vai abrindo o nosso campo de visão, o nosso campo de entendimento? E é isso que ele observa lá. Espera aí, antes da gente ir contra ele, aí a proposta de Jesus, nós temos que auxiliá-lo. Porque ele está precisando de ajuda. Ontem a gente até ouviu um caso interessante, que até encaixa mais ou menos aqui no nosso contexto. Uma mãe procura Chico com uma criança, né? E aí fala com o Chico assim: Chico, me ajuda. Esse menino está com um demônio no corpo, tem que tirar o demônio dele agora. Olha o demônio aí. Aí o Chico fala assim: ô minha irmã, então vamos, eu, você e o demônio, nos evangelizar. Olha que bacana. Evangelizar o demônio. Quer dizer, aquele espírito que estava ali, de alguma maneira, sem se reconhecer verdadeiramente as suas condições, as suas necessidades, mas promovendo ali um processo obsessivo, quer dizer, precisa de quê? De evangelização. E olha que interessante, ele não fala assim, vamos evangelizar o demônio, mas ele se inclui. Percebe? Que espírito que é esse? Ele se inclui, vamos eu, você, a criança e o demônio. Todo mundo aqui está precisando se evangelizar. Então muitas vezes a gente quer se livrar do problema. Aquela pessoa que nos incomoda, a gente quer o quê? Distância. Às vezes aquele que a gente afasta do ambiente familiar, que só queixa, que lamenta, é um irmão que está precisando de ajuda. Aquelas queixas é um grito de socorro. Está precisando de auxílio. Mas é mais fácil para a gente se afastar. E aí ele vai propor isso. Né? Ele vai conversar com o anjo. E aí agora, olha o caráter educativo. Então quer dizer, a proposta ele reconhece ali, a dificuldade era do rei, se propõe a auxiliar e ainda leva, vai ser um multiplicador para aquelas pessoas que haviam o convocado. Tá, peraí, se a gente, olha que bacana, se a gente fizer o nosso serviço, se a gente assumir o nosso compromisso, o nosso reino vai ser melhor. Missão para nós. A gente está olhando muito lá para cima, olhando muitas questões exteriores, estamos fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte na criação? Qual é o meu papel enquanto espírito imortal? Eu estou desempenhando? Eu estou auxiliando? Porque, independente de quem esteja lá, que eu concorde ou não concorde, nós temos Jesus guiando. E Jesus está acreditando todos esses espíritos que estão no Brasil. Tanto que ele traz a pátria do Evangelho para o Brasil. Sai lá da Palestina. Nós estamos na pátria do Evangelho. Não estamos por acaso. Não sabemos a nossa origem, que espíritos que fomos, mas sabemos que temos necessidade de estar aqui, ou não. Por que será que nós estamos na doutrina espírita? Aí reencarnamos no Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, próximo ao Chico Xavier. Quer mais? Como se fosse, meu filho, agora, se você não der jeito, nos está dando uma grande oportunidade. É importante nós buscarmos observar. Certamente, à medida que nós conseguimos observar essas questões, nós vamos ser o quê? Mais felizes. Então o convite, né, que eu acredito que a espiritualidade faz para nós, é esse. Se nós estamos querendo uma revolução, que seja uma revolução íntima. Que o título da lição é o revolucionário sincero.
Sincero é a verdade. Qual é a revolução de verdade que nós precisamos fazer? É a externa, com brigas, com armas? Ou é a interna? Jesus fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada, para brigarmos conosco mesmo, na nossa intimidade. A proposta é essa. Muitas vezes o meu maior inimigo sou eu mesmo. E eu preciso travar uma luta, e isso é o bom combate do Paulo. Eu preciso identificar aonde está esse inimigo e buscar vencê-lo. E aí a gente tem Jesus, a doutrina dos Espíritos, nos auxiliando nesse processo. Então que nós possamos também, tal como o revolucionário sincero, sempre nos lembrarmos dessa espiritualidade, sempre nos lembrarmos de Deus como nosso guia. E mais do que isso, voltarmos para nós mesmos, para a nossa intimidade. Ao invés de ficarmos culpando questões exteriores, vamos trazer a responsabilidade para nós, cada um fazendo o seu papel, porque segundo Jesus nos fala, nós vamos ser mais felizes. Eu quero agradecer aos irmãos a caridade e a oportunidade. Que Jesus continue nos fortalecendo e nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja.